Este podcast é muito mais do que uma entrevista. É uma conversa assente na preocupação com o futuro da cidade, das suas instituições, coletividades e pessoas. É um outro olhar da cidade pelos olhos do nosso convidado. É o olhar das gentes do Porto. E a pronúncia do norte corre o rio para o mar. Bem-vindos aos Gentes do Porto. Hoje com o António Tavares. O Dr. António Tavares apresenta-se com um currículo extenso e caracterizado com uma forte ligação não só ao meio académico, que alia também a isso uma forte componente cívica, onde também se está com cargos políticos, mas acima de tudo um caminho e trabalho que tem desenvolvido na Santa Casa da Misericórdia do Porto. Na verdade, o Dr. António Tavares teve a amabilidade de nos receber aqui hoje na Santa Casa da Misericórdia do Porto e é aqui que gravamos hoje o nosso podcast. Feita esta introdução, bem-vindo, Dr. António Tavares, ao nosso podcast Gentes do Porto. E obrigado por nos receber aqui neste local tão emblemático e histórico da cidade. É inevitável começar este podcast sem falar nos últimos 5 meses desta pandemia. Uma das recordações que vai ficar na história desta recuperação foi o sinal que deu na altura em que foi notícia a doença, também foi contagiado na altura. Isso foi não só um sinal que isto pode chegar a todos, não tem lugar os pobres ou os ricos, quem tem um cargo superlativo ou não, mas acima de tudo um sinal de esperança. Um sinal de esperança pela mensagem que passou na altura, e isso chegou-me até a mim e acho que chegou a muitos outros. E é aqui que chega a minha pergunta. Como é que tem sido a sua experiência, não só enquanto pessoa, mas enquanto provedor, nesta altura e nestes tempos tão difíceis? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo vosso convite e por esta oportunidade que temos aqui de poder estar a trocar opiniões. É evidente que quando nós olhamos para esta situação desta pandemia, ficamos todos muito confusos, porque estamos num tempo de grande dúvida. E é um tempo onde nós vamos ter que fazer um grande reset na nossa maneira de ser e de estar na nossa vida. As coisas, estou convicto que não voltarão a ser mais iguais, porque acho que estamos aqui a ser alertados para uma situação que tem a ver com a globalização das economias e das pessoas e também com o facto de que fomos apanhados desprevenidos. Eu olho para esta situação, até porque olho com um olhar crítico, no sentido em que logo nas primeiras semanas deste surto eu fui contagiado, tive a oportunidade de, enquanto estive internado no hospital, de assistir ao desenvolvimento de toda a doença, e o que mais me deixou preocupado foi o facto de ninguém saber o que estava a fazer. E com isto não estou a dizer que, do ponto de vista profissional, as pessoas estavam a fazer mal. Não, as pessoas não sabiam com o que estavam a lidar. E esta situação errática que temos vivido entre o que é o comportamento de, por exemplo, Donald Trump, de Jair Bolsonaro e de outros líderes mundiais, isto mostra-nos que, acima de tudo, estamos numa terra que é uma terra de ninguém. Pode-se perguntar, bom, mas isso é uma perspectiva pessimista? Não é uma perspectiva pessimista. Acho que nós não vamos poder passar por outros grandes confinamentos. A economia não aguenta. Isto é, os Estados começam a ter dificuldades financeiras para cumprir os seus compromissos, portanto não há dinheiro para pôr-nos em cima das situações, e isso obviamente acarreta uma nova atitude. E portanto vamos ter que trabalhar muito no cumprimento das regras, vamos ter que trabalhar muito na observância dos comportamentos, até porque temos pela frente duas situações difíceis. Uma é o fim dos layoffs em setembro, e não sabemos o que é que isto vai dar em termos de economia, e outra é aproximar o inverno, as gripes, as constipações e esta mistura toda que vai haver neste domínio. Portanto, as políticas públicas ficaram aqui em crise e têm que passar para uma nova geração que olhe para o envelhecimento, que olhe para a saúde pública e que se deixe continuamente de adiar os problemas que nós temos pela frente. Seja uma das críticas que eu posso fazer mais, e acho que tem que cada vez mais estar em cima das nossas preocupações, é que, de um lado, os cidadãos são cidadãos, e é neste esforço de cidadania que nós temos que estar no primeiro momento. Depois, temos que olhar para os contribuintes, para os eleitores, sim senhor, mas antes temos o cidadão.
O cidadão. Não podemos estar a trabalhar para ter resultados eleitorais, preocupados com eleições, porque não sabemos o que é que o futuro nos reserva. Temos é que estar preocupados com as pessoas, com os cidadãos, com aquelas pessoas que no seu dia-a-dia, os mais vulneráveis, como as crianças, como os deficientes, como os idosos, e por aí adiante. Isso é que é o desafio que temos pela frente. As novas gerações políticas vão ter que assumir isso, as novas gerações que estão hoje a observar também vão ter que compreender que nada se faz se não houver antes políticas estruturadas, políticas sociais. E isto levantou aqui também uma nova dimensão, que é: não podemos deixar tudo à iniciativa do mercado, não podemos deixar tudo ao mercado, temos que acreditar que o Estado, em determinadas circunstâncias, é ele o melhor agente, o melhor veículo para concretizar os nossos interesses, mas não podemos de maneira nenhuma afastar a sociedade civil e afastar as pessoas e as instituições. E aí é que entram instituições como aquela que eu sou provedor, a Misericórdia do Porto, que são instituições que têm dado o seu contributo, o seu apoio a este combate, que é um combate muito desigual, porque é um combate onde nós não conhecemos o inimigo. Sim, a incerteza aqui é a única certeza que temos. Eu na pesquisa que fui fazendo vou muito de encontro ao que estava aqui a dizer, que é a importância e a atuação de uma misericórdia depende indiretamente, ou se calhar diretamente, da atuação do Governo Central, mas também da Câmara Municipal em que está inserido. Isto é, por outras palavras, a misericórdia tem um papel claro de destaque porque apoia e defende problemas sociais que são negligenciados por quem está acima, não é? E que é na cidade do Porto, e é um fenómeno que se calhar se repete em várias zonas do país, vê um aumento diário nas filas, por exemplo, para recolher roupa, para recolha de comida, devido a problemas económicos que se estão a acumular e a acumular. E este dado torna-se cada vez mais preocupante e cada vez mais fraturante, porque o desemprego ainda não atingiu o valor que está previsto, se calhar pelo Ministro das Finanças. O que é que está a falhar? Que medidas, e aqui só para acabar, que medidas é que o Governo ou a Câmara Municipal do Porto podem reforçar neste caso, e em que é que a Santa Casa da Misericórdia, neste caso do Porto, pode fazer nesse sentido? Há aqui essa interlocução entre o Governo e Misericórdias? A interlocução existe sempre, não é? Agora, o que é que nós estamos aqui a falar, também não podemos esquecer que é assim. A Santa Casa às vezes é um bombeiro quase. Sim, nós temos muitas pessoas que têm hoje necessidade de acesso a roupas, de acesso a apoio à alimentação, apoio à habitação, etc. E tal. Mas também não podemos esquecer uma coisa, que é assim: muitas das pessoas estavam a trabalhar no setor turístico, que é um setor hoje que está em crise. E, portanto, essa situação criou aqui alguma expectativa. Por outro lado, temos mecanismos sociais que estão a apoiar as pessoas. Porque eu posso dizer que nós somos um criador líquido de emprego. Temos muitas vezes dificuldade em contratar profissionais para poder vir trabalhar, nomeadamente naquelas tarefas que são as tarefas menos interessantes de fazer. E o que é que nós temos para ver? Temos para ver exatamente essa dificuldade, que é a dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. O que significa que muitas pessoas têm as suas ligações profissionais, não vão poder sair delas, as empresas estão em layoff, esse tipo de empresa. Mas uma coisa que nós também sabemos é que a economia não pode parar, isto é, não há capacidade financeira, o Estado não tem capacidade financeira para estar a pagar os layoffs. Portanto, essa situação, quando ela é isolada, é facilmente resolvida. Quando é em grupo, não é tão resolvida quanto isso. E, portanto, temos aqui este problema. Por outro lado, o que é que as autoridades podem todas fazer em conjugação? O Estado, por exemplo, através do Instituto de Emprego e Formação Profissional, está a suportar uma parte dos subsídios de desemprego a pessoas que, se mantendo em desemprego, estão disponíveis para vir trabalhar e, portanto, recebem aqui uma espécie de bolsa para poderem fazer o seu trabalho. Depois temos a Câmara Municipal, pouco pode fazer, porque não tem instrumentos de competência neste domínio, e nós os instrumentos que temos é poder criar alguns postos de trabalho. Agora, isto não é fácil, porque nós estamos a falar de trabalho que é um trabalho muito pesado, que é trabalho com idosos, com deficientes, com crianças,
e, portanto, não são uns sítios que sejam muito agradáveis de estar. Pode-se perguntar, bom, mas as pessoas estão cada vez mais a recorrer, então. Nós temos hoje cá, por exemplo, famílias que nos pedem para que não têm condições para pagar a renda de casa, não é? E nós podemos perdoar meio mês ou um mês, mas não podemos estar a perdoar os meses todos. Internamente. Portanto, isto é um problema complicado. Os Estados, enquanto nós não tivermos uma vacina e uma situação que nos liberte desta pandemia, vamos andar aqui sempre. Isto não é um discurso pessimista, vamos ter que andar sempre à procura da solução a seguir, não é? Portanto, qual é que ela é? É evidente que os políticos têm que ter outro tipo de discurso, é evidente que os cientistas têm um discurso mais pessimista, porque é mais cauteloso, não é? Agora, o que nós sabemos é que esta hora em todo o mundo há pessoas a trabalhar na criação da vacina. É evidente que quando a vacina vier, vamos ter outra questão, que são as sequelas que a vacina possa deixar, as implicações secundárias que a vacina possa deixar, porque não houve tempo de experimentação e de treinar as pessoas, e, portanto, isso é um dado que nós temos pela frente muito, muito difícil. Portanto, digamos que é um combate e uma tarefa que obriga a muita luta. Muito bem. Continuando aqui nos problemas associados à ação social, um dos maiores desafios aqui na cidade do Porto, mas também de grandes metrópoles a nível europeu, está relacionado com o tema do sem-abrigo. É um tema que está em voga, é um problema para o qual existem soluções, mas para o qual muita gente fecha os olhos, mas está à vista de todos. Qual seria a sua abordagem, enquanto provedor, certamente tem uma, para resolver ou pelo menos mitigar esse problema da cidade? O problema do sem-abrigo é sempre um problema com algum caráter sazonal, por um lado, e por outro lado, com um caráter estrutural. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que em determinados momentos há picos, mas depois temos aquelas pessoas que estão estruturalmente sem abrigo. Nós precisamos, e eu próprio estou a tentar com o Ministério da Defesa Nacional, por exemplo, precisávamos de um espaço que fosse um bom espaço, um espaço grande, que permitisse não só dar alojamento a essas pessoas, como também lhes permitisse depois, se estarem da rua, entrarem em programas de reabilitação. Esses programas de reabilitação teriam que encontrar necessariamente um emprego. Um emprego que muitas vezes não é difícil de fazer, até porque existem mecanismos do Instituto de Emprego e Formação Profissional. E depois também, de uma vez por todas, assumirmos claramente que aquelas pessoas que não têm condições para estar na sua atividade profissional, isto é, são doentes, são pessoas com problemas de toxicodependência ou outro tipo de situações, não deveríamos estar permanentemente a acreditar que elas com o rendimento social de inserção vão resolver o seu problema, porque não vão. Deviam ter uma pensão, um rendimento básico incondicional, se calhar? Não, um rendimento básico incondicional não, porque eu acho que o rendimento básico incondicional é meramente um slogan. É um slogan. Quando um responsável não sabe o que fazer, mete o rendimento básico incondicional, porque isso é tirar claramente, é dizer à sociedade, há uns que vão trabalhar e há outros que não vão trabalhar. E, portanto, isso não pode ser. Acho que não pode ser. Acho que tem que ser, dizer sim, muito bem, eu preciso de um rendimento social de inserção, vou tê-lo, mas vou tê-lo dentro de um programa estruturado. Por exemplo, vou ter um emprego, vou fazer uma formação. Nós hoje conseguimos, e estávamos a conseguir com algum sucesso, por exemplo, mesmo na área da deficiência, empregar muitos jovens na hotelaria. Tinham a sua formação, estavam a ter a sua formação, portanto isso era com grande facilidade. Agora, este é um problema que é um problema estrutural, não se resolve. Nós devíamos estar a comer às pessoas na rua ou a mantê-las na rua, toda a gente sabe onde é que as pessoas estão, não é? Nós precisamos de instalações e depois precisamos também de distinguir as situações de emergência. A pessoa que ficou sem casa porque teve um incêndio, porque se zangou com o namorado, com o companheiro, até a pessoa que está estruturalmente na rua, porque essa pessoa geralmente está estruturalmente na rua em determinado tipo de ambientes que é preciso ser trabalhado, como é evidente. Nós temos hoje 2 projetos que tentam dar resposta a isso. Um é a Casa da Rua, onde as pessoas podem pernoitar, podem tomar o seu banho, podem fazer a sua higiene pessoal, podem tomar uma refeição, até um projeto que é um projeto de alojamento social de emergência, que procura dar
guarida a pessoas que por qualquer razão determinada ficaram fora, não têm habitação. E depois, obviamente, isto implica uma grande política de habitação, que tem que ser uma política municipal. Agora, não é fácil estarmos a construir habitações, porque as pessoas geralmente não têm possibilidades de suportar as rendas, etc. E tal. Portanto, isto é um problema endémico que nós também temos que saber como vamos descortinar. Mas acha que estamos no início do caminho ou que já estamos a meio do caminho para resolver o problema? Não, eu acho que nós já fizemos muito caminho. O problema é que a estrada é muito longa. E, portanto, tem muita, não é uma autoestrada, tem muita curva. Mas acho que estamos no bom caminho. Pelo menos hoje é um assunto que, do ponto de vista da sensibilidade, já está na agenda política. O Presidente da República tem sido um grande protagonista disto. E, portanto, eu estou convicto que as coisas se poderão... Não vou dizer que se vão resolver, não é? Nós temos, neste momento, um plano entregue no Ministério da Defesa Nacional, mas, obviamente, é preciso que também o Estado ceda o edifício. O edifício depois precisa de obras. Quer dizer, há aqui toda uma... Agora, por exemplo, acho que com isso estava-se um salto muito grande, porque é um edifício com capacidade para poder receber as pessoas, porque isto depois tem outros dados que têm que ser trabalhados, só precisa haver equipas que trabalham as pessoas, com psicólogos, com médicos, com assistentes sociais. Portanto, há aqui muita matéria humana que é necessário trazer, e depois é preciso criar circuitos próprios para que estas pessoas, muitas vezes, não se cruzem porque representam interesses completamente diferentes. Não é? Mas isto é claramente uma situação de pobreza que nós temos que saber combater. Muito bem. Outra questão que trago aqui é que num país e numa cidade em que a malha humana é caracterizada por uma população mais envelhecida, um dos problemas que esta pandemia acentuou está relacionado com a solidão dos mais velhos e o aumento também dos problemas mentais nessa mesma idade, sendo que os problemas mentais afetaram transversalmente as várias idades. Sei, pelo CLI, que a Santa Casa Misericórdia do Porto tem sido um agente fundamental e tem tido um papel de proximidade junto dessa franja da população. Tendo em conta que não é viável, como já falamos aqui, voltar a confinar os mais velhos dentro de casa, mas também não é viável ter, se calhar, os mais velhos tanto tempo fora de casa como estavam anteriormente, que medidas é que considera urgentes e necessárias para, se calhar, mudar e inverter essa situação? Onde é que acha que, enquanto agente da Santa Casa, mas também enquanto agente que consegue ser interlocutor com o Governo e com a Câmara, o que é que acha que pode melhorar nesse sentido? Olha, a primeira coisa é pôr os departamentos do Estado a falar uns com os outros. O Ministério da Saúde tem que falar com o Ministério da Segurança Social. Os problemas que nós tivemos nos lares é exatamente isso, resulta exatamente disso. As duplas tutelas não estão bem organizadas. Eu acho que é fundamental, como já escrevi, primeiro, encontrar uma solução para gerir o Serviço Nacional de Saúde. O Ministro da Saúde não pode ser o gestor do SNS. Tem que ser mais alguma coisa. Tem que ser o gestor do Sistema Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde deve ser dirigido por equipas profissionais que só tenham critérios técnicos e não critérios políticos. Depois, articulação entre o Ministério da Segurança Social e o Ministério da Saúde, tal como existe uma Secretaria de Estado para a Juventude, existe uma Secretaria de Estado para as Políticas de Envelhecimento, uma Secretaria de Estado como existe para a deficiência, para que estes problemas possam ter leitura ampla. Feito isto, partirmos para a parte seguinte, que é alguma descentralização da competência. E o Estado não ter medo de contratualizar com o setor social. Eu acho que o Estado tem medo de contratualizar com o setor social, desconfia do setor social, acho que devia não ter medo de contratualizar com o setor social, traçando-lhe objetivos e exigindo-lhe o cumprimento desses mesmos objetivos. Acho que são medidas que eram urgentes de tomar, estruturais, porque exigem uma reforma profunda. Não é? Ao lado das políticas, nós temos que evoluir para uma nova geração de políticas sociais. E para uma geração de políticas sociais que não sejam somatórios de subsídios, em que as pessoas recebem os subsídios e depois não têm acompanhamento de ninguém. Portanto, umas vezes corre bem, outras vezes corre mal. Acho que isso é preciso também corrigir. Sim, e se calhar então a ideia é passar mais poder, entre aspas, para as misericórdias, para os agentes sociais, mas também se calhar para as juntas de freguesia, em que a sua possibilidade... Descentralizar mais. Precisamos descentralizar mais. Muito bem. O outro tema que trago aqui é um tema muito em voga no Porto, mas também em Lisboa, que é o tema da habitação.
para tentar fugir aqui um bocado da pandemia. A JST Porto, enquanto estrutura, tem demonstrado claras preocupações nesse aspecto. Não só porque a cidade tem cada vez menos jovens, como já disse, mas consequentemente há menos jovens a constituir família no Porto e a regenerar aqui a malha da cidade. A Santa Casa Misericórdia possui alguns espaços na cidade. É possível que no futuro seja disponibilizado, ou através de arrendamentos acessíveis, ou através de residências estudantis, alguns desses espaços para os jovens? Ou o que é que pode ser feito ou não nesse sentido? Eu faço esta pergunta por desconhecimento absoluto. Nós, neste momento, já estamos a disponibilizar meios, nomeadamente de residências universitárias, equipamentos nossos que são geridos por outras entidades, mas que já trazem essa situação. Conforme já fizemos com a FAP, vamos lançar à volta de 400 camas, onde é hoje a Universidade de Lusíada, para fazer também residência estudantil. Portanto, esse é um aspecto a mudar. Quanto à habitação, que é um problema grave para os jovens, eu acho que hoje em dia o maior problema que os jovens têm é a degradação dos seus salários. Isto é, os salários de início de carreira são muito degradados. E nós temos, no quadro de algumas políticas que foram possível fazer com a Administração Central, porque é preciso que a Administração Central também dê aqui o seu contributo, temos rendas acessíveis em alguns apartamentos e na zona histórica da cidade. Portanto, estamos a falar de T0, T1, T2, que possibilita para quem vai arrancar poder, com 300 euros, por exemplo, ter uma boa casa. Hoje em dia é impossível, não é? Exatamente. Mas nós já temos isso. Quem for consultar o nosso site, muitas vezes vê essa situação, que são reabilitações que fizemos urbanas. Sim, na pesquisa que e que fiz são, hoje tinha que são suportadas por fundos públicos, e a nossa contrapartida é essa situação. Muito bem. Para terminar este episódio de Agentes do Porto, nós trazemos um jogo que é os Bitites à Mala do Porto. Para este caso, nós temos 3 perguntas muito rápidas, sim ou não, ou de uma ou de outra, e no final 2 pontas abertas. A primeira é: mais salas de chute na cidade ou mais espaços para desintoxicação e reabilitação? É a segunda. Mais alojamento estudantil ou privado? Público ou privado, peço desculpa. Dos dois. Mais lares em centros de dia ou mais apoio e suporte domiciliário de proximidade? Mais apoio domiciliário. Passo agora para as perguntas abertas relacionadas com o futuro da cidade do Porto. Enquanto provedor, possui uma visão integrada e interligada daqueles que são os principais agentes da cidade, mas também tem uma ideia clara daquilo que é essencial para a política da cidade do Porto. Partindo daí, mas também enquanto portuense apaixonado pela cidade, como cada um de nós aqui nesta sala, como é que é a perspectiva da cidade do Porto daqui a 10 anos e que papel é que acredita que a Misericórdia vai ter nessa altura? Olha, eu sou o papel da Misericórdia, acho que a Misericórdia nessa altura terá 530 anos e, portanto, fará aquilo que tem sido sempre a sua história. Cumprir com o apoio à cidade do Porto e ao desenvolvimento da cidade do Porto e à inovação da cidade do Porto. Sobre a cidade do Porto propriamente dita, eu penso que a cidade do Porto terá que assentar naquilo que é o que eu chamaria um conjunto de princípios que eu chamaria os 6T. Isto é, a cidade do Porto deve saber reter os seus talentos, desenvolvê-los para que eles fiquem aqui e que não se vão embora para outros sítios. A cidade do Porto deve trabalhar a tecnologia, isto é, deve trabalhar na inovação e deve compreender a sociedade da digitalização e adaptar-se para isso. Ao mesmo tempo, os seus territórios, deve haver mais equilíbrio nos territórios. A cidade precisa de crescer para as zonas que são hoje da cidade, Bonfim e Campanhar, que são as zonas mais agradáveis, e, portanto, devemos ter ali a criação de novos pulmões verdes e novos pulmões de trabalho e que possam ajudar a criar a cidade. Isso eu acho que é fundamental. Depois, deve ser uma cidade que deve compreender o que é ser transversal, isto é, uma cidade que perceba que qualquer medida que toma tem impacto em toda a cidade. Portanto, não é só tornar muito bonito um determinado sítio ou tornar muito bonita a passagem do metro para um determinado sítio e depois o resto ficam aquelas ilhas que nós vemos, porque ao fim deste tempo todo nós sabemos que ainda existe muita ilha, que os espaços estão ali degradados
e ainda há pessoas a viver nessas condições. A dizer isto, lembrando de Campanhé, que é o espaço mais Exatamente. esquecido da cidade do Porto. Exatamente. E devemos olhar para isso como deve ser. Depois, um T que é o T da transparência. Eu acho que a cidade do Porto tem que ser transparente, isto é, tem que ser uma cidade onde todas as pessoas compreendam o que andamos aqui a fazer. Os que estão cá, os que nos vêm cá visitar e os que estão no mundo têm que olhar para o Porto e perceber que o Porto tem marcas fortes, que o Porto é cultura, é turismo, é tecnologia, é empresas, é empreendedorismo, é inovação. Eu acho que isso é fundamental. E, finalmente, o T da tolerância. Nós temos que ter as sociedades que vão ser mais fortes, vão ser as sociedades tolerantes. Isto é, as sociedades que não vão ser sociedades de clivagens, de rupturas, de guerras uns contra os outros, de populistas e contra falsos populistas, de fake news contra notícias falsas, enfim, as redes sociais, intoxicação, manipulação das pessoas. Acho que temos que ser sociedades tolerantes, na cor, na raça, no sexo, no comportamento, na idade. Todos somos precisos nessa sociedade, na religião, todos somos precisos. Portanto, é estes os desafios que eu deixo para ver o meu Porto daqui a 10 anos de uma forma diferente. Eu também, nessa altura, o creio. Eu vivi o Porto, muitas vezes, um Porto cheio de ilhas, um Porto com gente pobre. Hoje vejo um Porto melhor, mas quero ainda ver um Porto mais ambicioso. Muito bem. Acho que me roubou a minha última pergunta, mas mesmo assim vou tentar. Se o António Tavares tivesse 25 anos, o que é que gostava de ouvir? Bom, eu se tivesse 25 anos gostava acima de tudo porque eu acho que essa questão dos 25 anos tem muito a ver, como dizia o Ortega Gasset, com a nossa circunstância. Eu quando nasci, Portugal era um país pobre, era um país que as pessoas viviam em ditadura, e tínhamos uma guerra no ultramar que as pessoas consideravam um fatalismo. E, portanto, eu lembro-me dos primeiros 10 anos da minha vida, que foi a década de 60, eu lembro-me de as pessoas aceitarem a guerra como algo condenado e, portanto, até gostavam que nascessem antes raparigas do que rapazes, porque assim era menos um pai guerra. Depois, nos anos 70, assistia a uma transformação do país, ao fim do salazarismo, ao barcelismo, que acabou por ser um grande equívoco, porque não fez as reformas que eram necessárias fazer, e à entrada da minha adolescência fiz aquilo que todos os jovens daquela altura fizeram. Foi com 15 anos assistir ao que foi o 25 de Abril, que é um dia, para todos os efeitos, fica sempre na memória, porque foi um dia em que nós vimos um regime cair sem ninguém mexer, uma palha por ele. E depois uma época de grande convulsão social e política, e na qual nós tínhamos que defender ideias, e estávamos na área do combate. E foi isso que me levou, por exemplo, a apreciar políticos como Francisco Sá Carneiro e Mário Soares, que estavam exatamente no lado oposto àquela que era a corrente maioritária, não eleitoral, mas maioritária na opinião do país. E, portanto, fiz e habituei-me, nessa altura, a lutar por um conjunto de valores que me levou exatamente quando eu cheguei aos meus 25 anos. Eu, com os meus 25 anos, fui candidato a deputado e deputado eleito pela JTC do Porto, em 1985. E, portanto, lembro perfeitamente do que aquilo que era importante, resolver alguns problemas que para vocês hoje são problemas perfeitamente marginais, laterais, que já ninguém valoriza, porque já entraram na roda dentada da história. Portanto, à maneira que vou andando, se hoje tivesse 25 anos, tentaria gerir melhor a minha liberdade, viver bem a minha liberdade, que é um bem precioso. Não o podemos desprezar em nenhuma circunstância. Ter liberdade é muito importante e ser útil, acima de tudo, aos nossos concidadãos. E acho que hoje um jovem com 25 anos tem duas grandes vantagens, tem a vida pela frente. É uma coisa que nós, quando temos 25 anos, não nos apercebemos, que é a vida passa muito depressa. Pode parecer que não. Quando às vezes estamos a fazer um exame de 50 minutos, parece que nunca mais acaba, mas aquilo é mesmo rápido, a vida é mesmo rápida, e portanto temos que admitir que há princípios que não devemos perder. O princípio da lealdade, acho que é um princípio fundamental. O princípio de pensar pela nossa cabeça é outro, que é muito importante.
e acima de tudo fazemos coisas para os outros, e por isso, para aqueles que estão na política, eu aconselho-vos a ler um livrinho, que muita gente não lê, de um autor chamado Max Weber. Max Weber escreveu um livrinho que é A Política como Vocação e como Profissão. Há efetivamente uma grande diferença. E quando fazemos política por vocação, nós estamos a fazê-la sempre a pensar no outro. Quando fazemos por profissão, estamos a pensar como é que nos vamos segurar nos lugares e como é que vamos perpetuar. Isso é mau, nós não devemos viver da política, nós podemos viver para a política, mas não devemos viver da política, porque isso tira-nos uma coisa que é fundamental, que é a independência. E esse seria o conselho que eu deixaria hoje a um jovem com 25 anos, como são os meus filhos, sejam independentes, nunca se deixem vencer pelo desânimo, porque a vida é isto. A nossa geração hoje está a viver esta situação. A vossa vive esta situação hoje e vai viver outras. Nós hoje deveremos estar a sentir o mesmo que sentiram as pessoas na Segunda Guerra Mundial e na Primeira Guerra Mundial. Não sabemos quando acaba, sabemos quando começou, não sabemos quando acaba. Portanto, mas nunca podemos perder a ideia de que o dia da manhã será melhor. Se não for assim, não vamos conseguir cumprir aquilo que nos leva a estar aqui, que é acreditar nos outros. Muito obrigado, Dr. António Tavares, pela Obrigado. sua presença aqui hoje. Agradecer também ao Fred pela ajuda que dá. E bem-vindos aos Agentes do Porto e continuem a ouvir-nos. Obrigado. Obrigado.